Vamos lá. Bom, hoje a gente tem um assunto quente para conversar. Hoje, de manhã, terça-feira, o ministro de Segurança Nacional de Israel, que é o Itamar Ben-Gvir, fez uma visita de 15 minutos só no Monte do Templo, em Jerusalém. E é um lugar, enfim, a gente já tem aí um passado de 2000, Ariel Sharon, né? Karina me convide se eu estiver errado, mas ele fez uma visita e isso gerou simplesmente a segunda intifada, que durou 5 anos e milhares de pessoas morreram. Karina, vamos lá. Bom, primeiro, essa visita, qual que é o grau? Eu estou certo de estar preocupado com essa visita que o Itamar Ben-Gvir fez lá no Monte do Templo? Sim, né, você tem razão de estar preocupado, porque, como você colocou, né, uma outra visita de um ministro no passado, Ariel Sharon, já causou a intifada, a segunda intifada, que alguns dizem que foi mais violenta até do que a primeira intifada, durou muitos anos, causou realmente assim um turbilhão político, um turbilhão social em Israel. E não, assim, não é muito bem visto, né? A Esplanada das Mesquitas, ela possui uma legislação, vamos dizer assim, que é um acordo de cavalheiros, né? A jurisdição ali, né, do ponto de vista territorial, do ponto de vista de segurança, é território israelense. Israel anexou esse território, é um dos territórios da Guerra dos 6 Dias, né, que Israel ocupou e depois a anexou. Então, junto com Jerusalém Oriental, que é onde fica a Esplanada das Mesquitas, junto com as colinas de Golã, foram 2 territórios anexados. Então, hoje fazem parte oficialmente de Israel. Diferente da Cisjordânia, né, que não é anexada, é ocupada, e a faixa de Gaza. E também teve, só para contextualizar, na Guerra de 67 também Israel dominou a Península do Sinai, mas que foi devolvida posteriormente para o Egito nos acordos de paz de 1979. Então ali tem tem um acordo de cavalheiros, é parte de Israel oficialmente, mas ali existe um acordo para que os muçulmanos, os palestinos possam visitar, possam rezar ali na esplanada e na mesquita, né, que é uma das mesquitas mais importantes para o islamismo, inclusive tem uma história relacionada à fé islâmica, com Maomé, né, então que ele teria, no momento da sua morte, ele teria ido até a esplanada das mesquitas e teria ascendido para os céus de lá, então é um ponto muito importante para o islamismo. E existe esse acordo de que cada um fica no seu espaço. Né? Então, a visita do Itamar Ben-Gvir não é só um ministro israelense, né? A gente vai falar mais dele, imagino, hoje, mas ele é muito polêmico, ele é de extrema direita. Então, a visita dele é para provocar. É uma provocação. E isso pode gerar um conflito, pode gerar um insuflamento social em Israel, não só por parte dos palestinos, dos muçulmanos, mas também dos próprios israelenses que não estão gostando dessa situação. Eu quero que você me fale mais do Itamar Ben-Gvir, mas vamos só, você falou da esplanada das mesquitas e eu falei do Monte do Templo, né? Vamos só explicar mais ou menos o que é isso, né? Essa confusão, quer dizer, no mesmo lugar ali, que é o lugar onde estão as ruínas do Templo de Salomão, na parte de cima são 2 mesquitas. Isso. O Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, que é essa de onde o Maomé foi para uma escada, né? Para o céu, uma coisa. E aí, ali embaixo, tem o Muro das Lamentações, que é um supercentro de peregrinação judaica, né? E essas 2 mesquitas que tem ali em cima, uma é o Domo da Rocha, que tem aquele domo dourado, né? E que é meio que o símbolo que estava, né? Na época dos cartões postais, né? Sempre apareciam os cartões postais de Jerusalém e também nas propagandas que circulam nas redes sociais, de grupos radicais palestinos e dizendo, olha, Jerusalém, né, vamos reconquistar Jerusalém, é um símbolo super forte. Né? E a gente tem, Joel, tua foto, você pode colocar para a gente a foto do Itamar Ben-Gvir no Monte do Templo, com o Domo da Rocha ao fundo. Né? Então, e do lado de um judeu ortodoxo. Né? Então, é realmente uma super provocação, como você falou. E aí, enfim, eu queria que você falasse também, existem então umas regras de convivência que foram adotadas. Né? O que os judeus podem e não podem fazer ali no Monte do Templo?
Então, a região ali, ela é aberta à visitação, inclusive qualquer turista pode ir lá visitar, né, você entra, tem um acesso, uma passarela, né, que inclusive do Kotel, né, do Muro das Lamentações, você consegue ver a passarela, que você acessa a Esplanada das Mesquitas, né, o Monte do Templo. Ali tem as mesquitas, estão dentro das mesquitas, não que seja proibida a entrada, mas não tem por que um judeu ir lá rezar dentro da mesquita, então não é que é proibido, assim, essas questões são bem, tem bem assim, uma linha tênue, né, do que é proibido e do que não é proibido. Então, assim, um judeu seria uma afronta, né, judeu ortodoxo ainda por cima, que você consegue identificar vendo ele, que é um ortodoxo, entrar na mesquita rezar. Mas a esplanada, ali a região de fora, ela é aberta, ela é liberada para o turista acessar e tudo mais. Mas não é muito bem visto, né, então, por exemplo, vários judeus ortodoxos irem lá rezar na esplanada. Isso por conta desse acordo, né, de cada um fica na sua região para poder evitar maiores conflitos. Eu lembro que quando eu visitei, eu tentei entrar na mesquita de Al-Aqsa e aí perguntaram, mas você é muçulmana? Eu falei, não, então você não pode entrar. Sim. E aí eu perguntei também, porque, enfim, tem essa proibição de que os judeus não podem rezar no Monte do Templo. Eu perguntei, mas como é que você sabe que a pessoa está rezando? Né? Ele falou, não, eles mexem um pouco assim com a cabeça, tal, a gente consegue identificar, e aí a gente vai lá e reclama para a polícia, que quem cuida ali é a Jordânia, né? Isso. Agora, agora então falando do Itamar Ben-Gvir, como é que ele se posiciona em relação a essas regras aí de convivência no Monte do Templo? Então, o Itamar Ben-Gvir, ele é uma figura que ascendeu agora ao poder, ele não era um parlamentar de muito tempo, até porque a extrema-direita em Israel, ele é herdeiro do Carranismo, que é um movimento de extrema-direita, surgido em Israel no final dos anos 80, início dos anos 90. E o seu líder, né, que era o Meir Kahane, ele conseguiu se eleger como parlamentar no final dos anos 80, mas depois que ele saiu, né, do governo, como ele era um parlamentar da oposição, sem muita importância, a extrema-direita não tinha conseguido voltar ao poder desde então. Então, as últimas eleições, eles conseguiram eleger um deputado, e agora, nestas novas eleições agora de 2022, eles conseguiram eleger, foi uma união de 3 partidos da extrema-direita, que se uniram, né, para concorrer às eleições e conseguir mais votos. Eles foram a terceira legenda, vamos dizer assim, mais votada do parlamento. Então, eles conseguiram um destaque muito grande nessas últimas eleições. E o Itamar Ben-Gvir é o líder desse movimento, vamos dizer assim, ele é o deputado mais proeminente. Então, ele não é uma figura famosa no parlamento, ele é uma figura política que sempre falou, sempre esteve ali presente nos últimos anos, mas não tinha lugar na Knesset, no parlamento. Agora ele tem e entrou no governo, então ele não é mais só oposição, ele é do governo israelense, fez uma coalizão junto com o Benjamin Netanyahu. E ele tem uma postura muito diferente do que a gente vê dos partidos ortodoxos tradicionais, porque os partidos ortodoxos, eles têm uma posição no governo já desde sempre, principalmente com os governos do Benjamin Netanyahu, eles sempre estiveram no governo, mas eles se preocupam com questões da vida cotidiana que os afeta. Então, que os ortodoxos não sejam obrigados a servir o exército, né, limitar, por exemplo, a quantidade de ônibus no Shabat. Então, assim, coisas da vida religiosa, porque eles seguem a lei judaica, mas que não interfere, assim, não é algo, vamos dizer assim, que interfere na vida de todo mundo. Se você não é ortodoxo, tudo bem. Né? Eu lembro até que então, assim, eles sempre estiveram com os governos, né? Muda o governo, os judeus ortodoxos estão sempre ali participando, e que uma das principais reivindicações, né, eles pediam muita verba para isso, era a construção de parquinhos de infância. Né? Que é porque, enfim, eles têm muitos filhos, né, e eles vão construindo casas e tudo mais, mas você precisa ter essa área. Então, assim, é uma pauta muito relacionada à população, né, judaica, ortodoxa, e não temas que interferem em outros assuntos, como palestino, árabe-israelense, nada disso, né? Inclusive, o partido Shas, né, que é um dos partidos esses ultra-ortodoxos que já estão no governo com o Netanyahu já desde 2009, sempre estiveram com ele, é um partido que, no Brasil, por exemplo, ele seria lido como esquerda.
na questão econômico-social, porque eles são muito a favor do estado de bem-estar social, de um estado grande que abarque questões de saúde, educação, infraestrutura, renda básica, renda mínima. Então é um partido que, do ponto de vista, né, econômico e social, é um partido de esquerda. No Brasil seria visto como um partido de esquerda. Super interessante. Sim. E assim, já em Israel é um partido visto de direita por conta da questão religiosa, porque eles são ultra-ortodoxos. Agora, esse perfil que você me deu do Itamar Ben-Gvir mostra que se ele é o líder da terceira legenda, né? Quer dizer, é muito difícil para o Netanyahu, então, virar para esse sujeito e falar, olha, não para de fazer esse tipo de atrapalhada porque vai me causar problema, né? Exato, né? Isso foi provado, inclusive, hoje, né? Que o Itamar Ben-Gvir, como eu estava dizendo, ele não é como o partido dele, né? E essa legenda dele não é como os partidos ultra-ortodoxos, porque ele quer impor realmente a Halahá, a lei judaica, para todo mundo em Israel. É muito diferente dos partidos ortodoxos nesse sentido. Ele quer que todo mundo siga, ele quer que Israel seja basicamente uma teocracia, né? Então todo mundo tem que seguir a lei judaica, tem que seguir a interpretação dele da lei judaica, esse é o principal, né? Que é uma interpretação mais ortodoxa e que, então, por exemplo, não quer que tenha ônibus no Shabat em nenhum lugar para ninguém e acabou, não tem que ter, pronto. E aí toda a terra tem que ser a terra de Israel, regida pela interpretação dele, da lei judaica. Então, assim, ele é diferente, a figura dele, dos partidos que estão com ele, é diferente dos partidos ortodoxos nesse sentido. E o Netanyahu, né, ele quer se manter no poder. Ele quer se manter no poder, fez essa aliança muito criticada, uma aliança que ele não tinha feito no passado, né? Até porque também a extrema-direita não tinha esse espaço no parlamento no passado, e agora ele fez essa aliança e está completamente com as mãos atadas. Hoje mesmo, depois da visita do Itamar Ben-Gvir ao Monte do Templo, às Esplanada das Mesquitas, o Netanyahu lançou uma nota dizendo que respeita a jurisdição da esplanada, mas que qualquer ministro tem o direito de ir lá visitar se quiser. Nossa, você está com informação quentíssima. Exato, ele saiu com essa nota hoje.